Bom, aqui vamos listar alguns casos aqui de integrais relacionados a essas duas, né, soluções de integrais tabeladas aqui, que é x elevado a n e e elevado a x, né? Integral de x elevado a n, onde n é uma constante, é x elevado a n mais 1 dividido sobre n mais 1 mais a nossa constante. E é mais fácil, né? Integral de e elevado a x é igual a e elevado a x vezes a constante. Correto? Então vamos listar os casos aqui mais comuns e o que você vai ter que fazer em cada um. Tá? Esse caso aqui, ó, raiz de u, né? 2 vezes raiz de u du. A nossa variável é u, mas aqui, comparando com essas duas fórmulas que a gente tem, não cai em nenhum caso aqui, mas a gente pode escrever essa integral aqui, ó. Pode reescrever o raiz, né? Colocando na forma de potência. Deixa eu colocar 2 vezes u elevado a meio, du. Né? Agora a gente pode tirar a nossa constante, né? Que multiplica a nossa função. A integral de u até 4 de u elevado a meio, du. Agora essa função está nesse formato aqui, ó. Ou seja, função polinomial. Tá vendo o nosso n no nosso caso é o meio e o nosso u é o x, beleza? Agora esse caso aqui, ó, basicamente é o desenvolvimento, né, que a gente fez nessa primeira questão, ou seja, esse caso aqui é exatamente remetendo a esse caso que a gente encontrou no primeiro exemplo. Por exemplo, aqui, ó, a nossa constante a gente tirar, né? Aqui também a nossa constante é menos 1, né? Que é o sinal de menos. A gente tira. Vamos colocar aqui para ficar mais claro. Ó. Ficar 2u elevado a 1 terço. De menos 1 até 1. Menos, né? Não tem um sinal aqui. Separei em duas integrais. Colocar o du menos de menos 1 até 1. De u elevado a 2 terços. Du. Certo? Basicamente, esse caso aqui também, porque o nosso n, no caso, vai ser 1 terço nessa primeira integral e aqui vai ser 2 terços nessa segunda integral. Então, para resolver, a gente aplica essa primeira fórmula aqui. De novo, agora esse terceiro exemplo, a gente cai nesse mesmo caso aqui novamente, porque o nosso n é menos 3 sobre 2. Então, essa fórmula aqui é aplicável a qualquer n, entendeu? Pode ser qualquer constante. Isso aqui é para deixar claro, não importa se é negativo ou se é positivo. Então, se eu tenho x elevado a uma constante, seja ela positiva, negativa, irracional, qualquer coisa, elevado a π, não importa. O que importa é que o x está sendo elevado a uma constante. Então, você tem que usar essa fórmula aqui. Essa é a nossa primeira fórmula, beleza? Agora vamos trazer essas funções aqui para baixo. Para os nossos próximos exemplos aqui. Tá? Aqui nesse caso, obviamente, essas duas aqui, o mais próximo que a gente chega, né, olhando para a tabela, é essa aqui, né, é elevado a alguma coisa, né, é elevado a x. Então, a gente tem que tentar colocar nesse formato aqui. Qual propriedade que a gente usa? Então, a gente usa essa propriedade aqui, ó. A gente, por exemplo, sair, né, dessa forma de fração aqui, a gente usa essa propriedade, ó. Vamos supor x elevado a n. Isso aqui é igual ao quê? X elevado a menos n, correto? Então, a gente só
inverte os expoentes aqui para sair da forma de fração. Então a gente fica menos 1 até 1, abre parênteses. Aqui, basicamente vai usar essa fórmula aqui. Então o nosso vai ficar e elevado a menos x menos, aqui já era negativo, então quando for inverter, vai ficar menos com menos, vai dar mais. Então é elevado a x dx. Né? Aí separa em duas integrais, vai ficar menos 1 é 1 de e elevado a menos x dx. Sinal de menos aqui, separando as duas. Menos 1 até 1 de e elevado a x dx. Tá? Bom, essa primeira e segunda integral aqui, ela já está no nosso formato da tabela, né? Então é só aplicar a fórmula aqui para resolver. Só que essa aqui não. Essa aqui é elevado a menos x. Menos x não está na fórmula. Então a gente, para resolver, vamos ver esses exemplos aqui. Para resolver essa aqui, para deixar no formato da tabela, a gente teria que usar a regra da substituição. O jeito mais óbvio, né, para deixar no formato da tabela, você tinha que substituir aqui por uma variável aqui. Se ficar por uma variável aqui, no lugar de menos e elevado a menos, no lugar do menos x, vai ficar e elevado a uma variável, que é exatamente o que está na fórmula. Então a gente faz essa substituição aqui, ó. U é igual a menos x, né? Aí você aplica o processo da substituição, né? Deriva, né? Deriva U em relação a x. Derivada de U em relação a x é, como aqui a função polinômio, de grau 1, resultado é o que está multiplicando o x elevado a 1, né? Então é menos 1. Isolando o dx, a gente faz o processo aí de multiplicar cruzado e tal. No fim a gente vai chegar em dx. X é igual a menos du. Correto? Então a gente tem essa relação e essa relação. Substitui na nossa integral aqui. Vamos escrever só essa segunda aqui. Não usar tempo. Menos 1 até 1 de e elevado a menos x dx é igual a nosso intervalo de menos 1 até 1 é elevado ao quê? Só que o menos x é o quê? É u. E o dx agora, vamos colocar um parênteses para facilitar, nosso dx é menos du. Então a gente ficou com integral de menos 1 até 1 de e elevado a u, né? Vezes aqui, né? Que tem o menos 1 du. Só que o menos 1 é uma constante. Então a gente passa ela para fora, fica menos 1, integral de menos 1 até u de e elevado a u du. E elevado a u du é esse caso aqui, ó. O segundo caso aqui. Então a gente usou o método da substituição para chegar no resultado. Então, basicamente aqui quando você tiver o exponencial, né? Função exponencial é negativa, né? Se tiver elevado a menos t, menos x, menos u, basicamente a substituição que você vai fazer é essa. Mas retornando ao método da substituição, dando uma relembrada, né? Você tem que fazer a substituição de modo que a função fique mais próxima desse formato da tabela. Então se eu pegasse substituísse o menos x aqui, ó, o e elevado a menos x, substituísse o menos x por u, você ficaria próximo desse formato aqui, ou seja, é elevado a alguma coisa. Então a substituição lógica seria essa, né? Então sempre que você for tentar fazer, você pensa na tabela, o que eu substitui para chegar mais próximo da tabela. Tá? E os últimos dois exemplos aqui, basicamente é o que a gente já viu aqui.
né? A única diferença é esse raiz aqui. Vamos lá, 1 até 9. Essa primeira parte aqui, ó, a gente já viu. Raiz a gente transforma em potência. 1 meio menos. A gente transforma de baixo também. Elevado ao meio, né? dt. Só que quando está embaixo aqui, né? Não tem na tabela. Não tem nada parecido aqui, ó. É que é x elevado a n, não 1 sobre x elevado a n. Então a gente tem que tentar passar isso aqui para cima. Então, escreve a parêntese, aqui já a primeira já está no formato que a gente quer, menos 4, aqui passando para cima, fica um expoente negativo, menos meio, elevado i em relação a t, né, dt aqui. Então essas duas já estão no formato que a gente estava procurando, né. No caso aqui dessa primeira parte, né, o nosso n é meio, nessa segunda parte, o nosso n aqui é menos meio. Agora é só aplicar a fórmula para resolver. Tá? Nosso último exemplo aqui, olhando aqui, né, x elevado a alguma coisa, né, a gente acha mais próximo que a gente chegue da tabela das integrais tabeladas é essa aqui, né? Mas aqui não está no formato correto, então a gente usa o que? Essa propriedade aqui, de novo. Então o x está embaixo, para passar para cima você inverte o expoente, né? Então, aqui no caso 1t, 1 até 3, né? Integral, abre parênteses, 1 mais aqui x elevado a 1, né? No caso, quando não tem nada é 1. Então para inverter, x elevado a menos 1. Mais, aqui é x elevado a 2, a segunda parcela, vira x elevado a menos 2 em relação a x. Então, nosso dx. O nosso dx aqui. Então, é esse primeiro caso aqui. Nessa primeira aqui é x elevado a zero, né? Só tem uma constante, mas na tabela também só constante, né? Só 1. Essa segunda parte aqui, o nosso n é menos 1, e nessa terceira parte, o nosso n é menos 2. Só aplicar essa fórmula aqui. Beleza? E esses são alguns casos básicos, né? Relacionados a essas duas integrais tabeladas aqui.